Meu Deus, estou muito feliz que eu vou falar disso, mas ao mesmo tempo... Olá, meus consagrades, como vocês estão? Gente, sua maquiagem tá... Madeira, vai lá no Instagram que tá lá também, que eu fiz lá uma Quem Fala. Cara, esse é um vídeo que, de verdade, eu sempre quis fazer, mas eu nunca me senti pronta pra poder falar disso. Eu queria que fosse numa hora boa, queria que fosse espontâneo, eu contar isso dentro do fundo do meu coração pra vocês. Que algumas pessoas podem saber, mas outras pessoas não, que eu sou doadora de órgãos, tá? Mas eu vou contar, não sou doadora de órgãos assim, me candidatei, não sei o que. Calma, eu vou contar toda a minha história pra vocês, agora vocês vão saber uma parte da minha vida. Pouca gente sabe, só as pessoas muito próximas a mim conhecem toda essa história e pessoas que são amigos da minha família, pessoas que, enfim. Mas esse é um assunto que me deixa, eu fico assim, tipo, é um assunto feliz, tá? Tem um final feliz, mas relaxa. Mas assim, ele dá um negócio dentro da gente. Então, gente, eu tenho 4 irmãos, né? Os 4 irmãos que eu tenho, 3 são por parte de pai, tá? E um é por parte de mãe e de pai. São 5 filhos, né, do meu pai. A Roberta, a Adriano, Dudu, eu e Carlinhos. O Carlinhos, ele é o meu irmão menor, que cresceu comigo, foi o único que de fato cresceu comigo. Ele cresceu, ele é filho da minha mãe, né? A gente cresceu juntos, diferente dos outros irmãos que eu cresci vendo menos do que eu via o Carlinhos, né? Eu tenho agora 24, ele tem 22. E os meus pais, eles sempre foram assim... Meu pai, ele é produtor, né? Eu sou filha de um produtor musical guitarrista. E a minha mãe, ela era empresária dele, ela cuidava de várias empresas, ela também cuidava do estúdio, né? Quando eu tinha 6 anos e ele tinha 4, ele era uma criancinha, né? Ele era uma criança muito fofinha, eu vou botar na tela pra vocês aí a foto. Ele foi diagnosticado com leucemia, né? Tipo, quando ele tinha 4 anos. Esse momento na minha família, eu tô procurando me conectar ao máximo com isso pra poder contar pra vocês da forma mais real possível. Eu era uma criança, então eu não entendia muita coisa que tava acontecendo. Eu realmente, assim, tinha quase a idade dele, então as coisas passavam muito pelo meu compreendimento, eu não entendia o contexto daquilo tudo de fato. E assim, foi uma época que marcou muito a minha vida, porque o impacto que isso teve na minha família foi uma coisa bizarra, sabe? Tipo, isso quebrou a família aos pedaços, sabe? Tipo, pra quem não sabe, leucemia é um câncer na medula óssea, né? Ou seja, você tem uma falha na produção dos leucócitos, que é a sua defesa natural. Então ele começa a meio que combater você mesmo. Vamos botar assim, que é mais autoexplicativo. Ele começa a lutar contra as suas próprias defesas, sabe? Assim como qualquer outro câncer, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer todo aquele processo muito invasivo. Eu não sei se vocês já tiveram na família de vocês alguém com câncer ou não. Quem tem ou já teve alguma pessoa que já foi diagnosticada com câncer na família sabe o quanto é doloroso o processo e muito invasivo. Mas esses anos, assim, tipo, na primeira vez que ele teve, a família tava esperançosa, né? Tava todo mundo mantendo a força pra poder continuar, pra poder dar força pra ele. Enfim, é muito doloroso todo o processo de quimioterapia, mas agora é uma coisa absolutamente agressiva, é um processo totalmente radioativo, um negócio louco que, tipo assim, tira todo o seu bem-estar, muda tudo no seu corpo. Ele é uma coisa, assim, muito, muito agressiva, agride mesmo o seu corpo. Pura, assim, é uma coisa muito merda, sabe? É muito ruim, mas é necessário pra que a pessoa possa lhe deixar o câncer. Eu tô procurando dramatizar o menos possível, mas é realmente impossível, porque, tipo, é muito drástico, sabe? Agora imagina uma criança, né? Quem já teve contato com uma criança com câncer sabe quanto é devastador e quanto é de partir o coração, assim, sabe? Tipo assim, é uma coisa... Era muito pesado ver o meu irmão, tipo... Ele era um bebê, sabe? Praticamente, ele tinha 4 anos. Cara, eu falei que eu não ia chorar, mas eu não vou chorar, juro. Quer dizer, não prometo que eu não vou, mas assim, tô me controlando bem, assim. Vocês sabem que eu sou chorosa, puta que pariu. As suas expressões mudam quando você tá fazendo quimioterapia, porque tudo muda, a sua cor muda, tudo, os seus olhos, a sua boca, você fica com uma cara batida. Então era muito ruim, assim, tinha que ver ele, assim, em situações extremas, assim, ele criancinha, ele não entendia como era pra tirar sangue,
catéter, sabe? Teve que botar catéter, teve que botar um monte de coisa. Eram procedimentos, assim, muito tensos. Poucas coisas eu me lembro desses momentos mais drásticos, porque os meus pais, eles não permitiam que eu visse, sabe? Eu acho que eles queriam me preservar também desse contato com meu irmão daquele jeito, sabe? Eles também não queriam me traumatizar. E nessa época foi uma época que eu me lembro muito que, dentro de todos esses processos que a gente tem da vida, né? Tipo assim, de tudo que nossa família deixa, assim, pra gente, de como foi o nosso processo de criação, né? Como foi a nossa infância, tudo isso reflete na pessoa que a gente é depois e tal. Eu sinto que isso... tô abrindo aqui meu coração com vocês, né? Que isso, realmente, assim, essa fase, ela me deixou muitos traumas também, me deixou muitos desapegos, assim. Isso tudo durou praticamente um ano, e a minha mãe, tipo, ficava no hospital com ele, eles tinham que fazer, ela tinha que acompanhar ele, né? Porque ele era menor de idade, ele era uma criança, então ela tinha que estar sempre com ele. Então ela ficava no hospital, assim, eles ficavam no hospital às vezes um mês, sabe? Tipo, fazendo tratamento, lá internado e tal. Eu não entendia direito, assim, são coisas que eu não posso explicar com tantos detalhes, assim. E nem minha mãe também não fala muito disso, sabe? Ela não fica pautando, a gente também não fica perguntando e tal. Não é uma coisa que a gente gosta de ficar lembrando, sabe? Tipo assim, foi um tempo muito difícil. Mas eu lembro, assim, com firmeza, porque a gente tem que lembrar, a gente tem que abraçar também as dores na qual a gente passou, pra gente realmente ressignificar coisas do presente, sabe? Então, tipo assim, foi um momento que eu fiquei muito sem a minha mãe, muito, tipo assim, eu não entendia. Meu pai ficava mais comigo, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito apegada a gente, né? Ela é muito aquela mãe leoa e tal, mãe grudenta, mãe filhinha, isso aqui. Minha mãe é assim, sabe? E eu era muito mimada, sempre fui, sabe? Sempre fui muito próxima da minha mãe, sempre fui louca pela minha mãe, sabe? Filhinha de mamãe total. E foi muito tenso pra mim, sabe? Tipo assim, ficar longe dela, tipo, esse ano, sabe? Tipo, eu não entendia e ela tinha que sair. E além do mais, tipo assim, eu tinha que entender, porque era uma coisa que meu irmão tava passando que eu também não entendia direito o que era, tá ligado? O que eu sabia era que meu irmão tava doente e que ele tava com uma coisinha que destruía, sei lá o que, nele. Era só isso que eu sabia. Eu só sabia desse jeito mais infantil, sabe? Que a pessoa comunica com a criança, assim, que você não sabe direito. Só via meu irmão cheio de fio e tal. E ele sempre... Carlinhos, ele sempre foi muito forte, assim, pra essas coisas, sabe? Ele, tipo, teve uma hora que ele tava realmente já, tipo assim, forte criança, sabe? A criança, ela também, ela aprende também, sabe, a ser forte. E eu vi muito isso, sabe? Só que era tenso, porque, tipo, não era minha mãe indo fazer alguma coisa tranquila, era minha mãe indo cuidar do meu irmão que tava doente, que eu também não... Tudo era uma coisa, sabe? Tipo assim, que a minha família inteira tava triste, eu não entendia direito, então... eu tava muito com a minha avó essa época, entendeu? Eu fiquei, tipo, sendo criada pela minha avó praticamente essa época, e pela minha prima, e pelo meu pai, óbvio, mas assim, mais pela minha avó e pela minha prima, que fazia um papel que a minha mãe desempenhava pra mim, sabe? Aproximação mais materna. Passou um tempo, passou esse ano, e aí o Carlinhos fez a quimioterapia e se curou. Depois que ele fez essa quimioterapia, as coisas voltaram ao normal, pelo menos nas nossas vidas, um pouco. Ele voltou pra escola, ele tinha parado de estudar, né? Ele tinha se atrasado no colégio, mas ele voltou, tipo assim, bem e tal, ficou tudo bem. E aí, um ano depois, quando eu tinha uns 7 para 8 anos, ele já tinha uns 5, 6 anos, a leucemia voltou. Mas aí ele voltou com tudo, né? Ele voltou, tipo assim, já, tipo, eu não sei se já chegou a ser metástase, né, que fala. Eu não sei se já tava nessa fase, mas ele já tava muito agressivo e dessa vez, tipo assim, tava muito difícil. Então, eu me lembro mais dessa época do que a outra época, do que a fase 1 dessa doença, porque foi aí que as coisas começaram a ficar sérias e eu comecei a ver que a minha família tava muito desesperada e que, tipo, aquilo ali realmente ia matar meu irmão, sabe? Tipo, ele quase morreu, sabe? Então, ele tava, assim, debilitado. Bom, a essa altura, minha mãe e meu pai, assim, eu só lembro do meu pai chegando na minha casa, tipo, 1h da manhã, tipo, muito tarde, saindo do hospital e eu esperando ele. E a minha avó muito mal, devastada, minha prima mantendo a sanidade pra cuidar de mim. E ela lá do meu lado e tal, e meu pai chegando na casa, aos prantos. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, tipo, só algumas vezes, outras vezes pelo mesmo motivo. E só que essa vez que eu vi meu pai chorar foi uma vez, assim, que eu vi ele chorando poucas vezes na vida, sabe? Tipo, ele tava muito mal e eu só lembro dele indo pro computador do meu irmão. Meu irmão tinha um computadorzinho com um ursinho Pooh em cima, tipo, computador de joguinhos. E ele chegou lá e ele tava desesperado, assim, ele chorando muito. Ele pegou o ursinho, assim,
Nossa, essa imagem me dá muita vontade de chorar. Mas eu não vou chorar. Mas você pode chorar se você quiser, gente. Eu só não quero que... É porque eu sempre tô chorando, sabe? Você pode chorar o tempo todo. Que hora você quiser chorar é bom demais. Mas é porque eu fico muito coisada nessa coisa do choro. Fica até demais. Aí eu tô tentando não dramatizar só dessa vez. Tentando. Tudo isso, tipo, me marcou muito. Essa fase me marcou muito porque eu sabia que, assim, era agora ou nunca. Eles tentaram de novo fazer quimioterapia. Só que, mesmo assim, não ia adiantar nada. Porque eu já tinha feito, sei lá, era uma coisa assim. Não ia adiantar. E a família toda... E o único jeito de... E o único jeito de recuperar ele, realmente curar ele do câncer. O único jeito de você se curar full, nesse caso da medula óssea, é você conseguir um transplante de medula óssea, né? Pra esse transplante já é uma coisa muito mais difícil de acontecer, porque a pessoa tem que ser compatível com você, tem que ter o sangue com o mesmo negócio, não sei o quê. A esse ponto, a gente já tava recorrendo a muitas coisas. Foi aí que meus pais começaram a ficar muito religiosos, sabe? Que eles começaram a ir à igreja muito. Eles sempre foram, assim, minha mãe sempre foi bem católica e tal, meu pai também, mas nessa época foi uma época que eu nunca tinha visto os meus pais terem tanta fé. E aí minha mãe até fala que minha mãe teve experiências sobrenaturais, assim, nessa época, sabe? Ela dizia que ela viu Deus, ela viu Jesus andando com ela no hospital. Ela teve muita fé, sabe? Minha mãe é uma mulher com muita fé. Eu não sou católica, mas eu reconheço que, assim, ela tem realmente, ela tem uma intenção muito boa na fé dela e tal. O que restava pra gente era rezar, sabe? Mesmo assim. E aí, tipo, com um monte de oncologista, um monte de médico, na época que ele tava doente, cara, gente, é muito doido, porque é um tempo, assim, que, tipo, você não tem vida, sabe? Você tem que tomar cuidado, qualquer coisa que você pegar, porque essas pessoas com leucemia, elas não podem pegar nada, com qualquer câncer, né? Mas com leucemia, elas não podem pegar, elas não podem contrair nenhuma doença, porque pode ser fatal, assim, elas não têm defesa pra poder lutar contra essas doenças. Então não pode pegar, tipo, uma pneumonia, se fosse hoje em dia, não pode pegar um Covid, por exemplo, não pode pegar nada disso, essas pessoas são um grupo de risco total, sabe? De tudo. Então era muito tenso, sabe? Além do meu irmão ter ficado, tipo, o cabelo dele ter caído, do rostinho dele ter ficado diferente, ele não podia viver como uma criança normal na rua, sabe? Porque ele não podia brincar, ele não podia fazer as coisas, porque ele podia pegar alguma doença, sabe? E ele tava muito vulnerável nessa época, então era um momento que a gente tinha que cuidar muito bem da saúde mental dele pra ele não ficar assustado e pra gente continuar tendo fé que ele ia sobreviver, entendeu? Então passar por isso na família, sabe? É tipo o que muda muita coisa às vezes, sabe? É horrível, é péssimo, mas fez muita coisa caminhar na nossa cabeça. Depois de muitos médicos e tal, bom, eu venho de uma família de classe média alta, né? A gente, graças a Deus, tinha como pagar muitos médicos, hospitais bons e tal, coisas maravilhosas, mesmo que o tratamento de câncer seja no INCA, que é um hospital público, mas lá eles ofereciam, pelo menos na época era muito bom, hoje em dia eu não sei, mas na época era mara. O Carlinhos, ele ficava confortável nesses lugares, as pessoas eram legais, sabe, as enfermeiras tratavam ele bem. Quando uma criança tá com câncer, você, assim, pelo menos com ele recebeu bastante apoio, sabe, das pessoas, mas é impossível, sabe, isso marcou pra sempre a minha infância do meu irmão, sabe, tava lá sempre comigo, sabe, meu pacotinho. Do nada ele tem que ficar internado, ele tá doente, ele vai morrer. Eu fui uma criança muito positiva, sabe, em relação a tudo isso, sabe. A minha mãe disse que eu fui, sem querer ficar mas eu fui uma criança bem positiva, sabe. Eu não sei se eu seria positiva hoje em dia, com toda a bagagem que eu tenho, com tudo que eu sei, com tudo que sabe. Eu não sei se eu seria uma pessoa positiva hoje em dia, talvez sim. Mas naquela época eu era extremamente positiva. Eu dava muito amor pra minha família, eu tava sempre ali, sabe? Eu tava sempre querendo ajudar eles. Enfim, tava tipo, contem comigo pra o que precisar. E no meio desses milhões de médicos que a minha mãe foi, que levaram ele pra ver o que podia ser feito e tal. E no meio desse bando de médicos, meus pais descobriram que teria um jeito, que seria o transplante de medula óssea, e que, embora fosse frustrante você testar e não ser positivo, pelo menos você tentou, né? A pessoa mais provável de ser compatível com o seu sangue é uma pessoa da sua família, né? Mais necessariamente o seu irmão, porque é dos mesmos cromossomos que você, né? Tipo assim, seu irmão por parte de mãe e de pai. Eu sou a única irmã dele por parte de mãe e de pai, né?
E eles descobriram que, tipo, ainda assim, ainda a irmã é 30%. 30% de chance de ser compatível. É muito pequeno, sabe? Tipo, então, eles já estavam preparados pro pior. E aí minha mãe me levou pra fazer o exame de compatibilidade. Eles conversaram comigo antes, eles falaram o que seria, todas as coisas, eu fui informada, eles me mantiveram ciente toda hora do que era, sabe? Eu já comecei a ter maturidade aí eu comecei a ter que ter maturidade pra entender, sabe? E óbvio que eu queria, sabe? Eu acho que eu queria, sei lá, minha mãe de volta, meu irmão de volta, eu queria minha vida de volta, sabe? Eu queria meu bem-estar da minha família, minha família esperançosa de novo. E aí a gente fez o teste. Gente, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu, no downtown, minha mãe, eu, Carlinhos e minha prima. E o Carlinhos sempre tinha que andar de máscara. E aí a minha mãe recebeu uma ligação dizendo que eu e meu irmão éramos compatíveis. Todos os nossos cromossomos são iguais. A gente é gêmeo de cromossomo. E a minha mãe, eu lembro até hoje, gente, ela caindo no chão do shopping, downtown shopping aqui na Barra. Ela caindo no chão do shopping, tipo ajoelhada, chorando muito e tal. E isso nunca vai sair da minha cabeça, assim, essa imagem da minha mãe, tipo, descobrindo que eu e Carlinhos éramos compatíveis e que o Carlinhos ia sobreviver. Bom, agora começa todo o processo de como eu virei doadora de órgãos. Eu já sabia quando seria, né? A gente agendou lá a cirurgia. E eu já sabia que eu ia doar pro meu irmão, sabe? Eu já sabia tudo que ia acontecer. Meus pais já tinham me explicado. E eu sentia que eu tinha que fazer aquilo, sabe? Eu sentia que eu... Tipo assim, foi surreal, sabe? Eu tinha 8 anos, gente. Vocês têm noção? Eu doei medula óssea quando eu tinha 8 anos de idade pro meu irmão. Era muito novinha, sabe? Eu era uma criança também. E podia dar errado, sabe? Podia dar errado, tipo, ainda tem essas margens, entendeu? Se você quer ser doador de órgão, tem essa parada assim, não pode dar errado pra você, sabe? Tipo, é mais difícil dar errado pra quem tá doando, mas pra outra pessoa, né? Pra quem recebe a doação, aí já é mais difícil. Porque imagina, gente, medula óssea é o que fica dentro da sua coluna aqui, ó, dentro do seu osso, né? Então assim, você vai doar aquilo ali pra pessoa. Tipo, é outro sangue, é outra coisa totalmente diferente. Então assim, você vai regenerar o sangue da pessoa, sabe? É muito pesado. Às vezes pode não dar certo, sabe? Porque, tipo, é outro sangue, né? Outro sangue no seu corpo. É outro sangue de outro corpo do seu corpo, que pode não bater, pode não vingar, entendeu? Ok, a gente fez, mesmo assim, era o único jeito, sabe? Eu fiquei no hospital 2 dias só. Tipo, cheguei lá, era muito cedo, assim, e tava todo mundo muito feliz, assim, comigo, sabe? Tipo, eu fui muito bem tratada, fui no INCA, no hospital aqui do Rio, o Instituto do Câncer, Instituto Nacional do Câncer. Cheguei lá e tal, aí me deram uma anestesia. Gente, eu não senti nada. Me deram uma anestesia e tal, tipo, dormi. Perguntando se dói. Cara, gente, não. Cara, eu não senti nenhuma dor, sabe? Eu senti mais um incômodo de enjoo, eu senti um pouco de enjoo, um pouco de cansaço, assim, sabe? Mas eu não senti dor. Tem coisas que doeram mais, assim, na minha vida, sabe? Tipo, cólicas doeram mais que isso, só pra você ter uma noção. Cólicas da minha vida doeram mais do que doar a medula, sério. Porque foi muito tranquilo, sabe? Eu acho que, assim, se você puder fazer, faça, porque não fique em dúvida, cara, porque, tipo assim, é muito louco, sabe? Tipo, eu fiquei 2 dias no hospital, eu não senti nada quase, eu tinha 8 anos, gente. Eu podia sentir, tipo assim, sei lá, você pode estar mais, meu Deus, que... Hoje em dia, tipo, ia ser muito menos, sabe? Eu acho que é porque eu era também muito criança, eu senti, tipo, fiquei enjoada, fiquei com dor, não sei o que, mas 2 dias eu já tava em casa. Tipo assim, eu tava em casa, bem pra caramba, sabe? E deu tudo certo com a cirurgia do meu irmão. Passou um tempo, demora uns 3 anos, a pessoa que é transplantada, ela tem que ficar, né, em observação durante um tempo pra ver se tá tudo bem. Hoje em dia, gente, faz 15 anos isso, tá? Que bizarro. 15 anos? Eu sou muito velha. Tipo, máximo respeito e solidariedade a todas as famílias que passam por esse processo, sabe? Eu sei quanto é devastador, eu sei quanto é desanimador, mas não desanimem. Mantenham a esperança até o fim, sabe? Porque realmente, às vezes rola. Foi um momento muito único, assim, muito extraordinário no meu universo, na minha vida, sabe? Tipo, isso marcou a minha vida pra sempre. E a ligação que eu tenho com meu irmão é justamente isso. Minha mãe sempre fala assim, vocês são gêmeos. Carlinhos, seu sangue que corre no seu corpo é dela. Tipo,
Isso é muito louco, né? Tipo assim, e ela sempre falava pra mim, você só vai entender a grandiosidade disso quando você crescer. Porque agora, tipo, talvez você não entenda o quanto é louco e quanto é grande essa realização. Sou muito grata por, tipo, pelo universo ter dado esse momento, essa possibilidade de eu ter feito isso. Eu tenho muita vontade de doar sangue, tipo, eu já vi em alguns lugares que não podia, quem é doador de medula óssea não pode doar sangue. Mas eu não sei, porque foi uma coisa muito legal, porque foi pro meu irmão, mas, gente, pra qualquer pessoa, quando eu falecer, eu quero que os meus órgãos sejam doados, sabe? Porque eu acho que, assim, você vai dar um pouco de vida pra pessoas, sabe? Você vai dar a chance dessas pessoas de viverem uma nova vida. Hoje em dia, meu irmão tá vivo aí, fazendo tudo, maravilhoso, lindo, gato, porque tudo isso aconteceu, sabe? Porque existe essa ideia maravilhosa de doação de órgãos, sabe? Gente, que a gente tem que valorizar demais, assim, é um momento, assim, muito extraordinário pra qualquer pessoa que seja portadora de algum câncer, sabe? E a fila de órgãos é muito louca, a fila de doação é, tipo, muito pesada. Nem todo mundo tem uma irmã pra poder doar, uma pessoa da família que é compatível. Como eu disse, é muito difícil você ser compatível com alguém, então é muito tenso, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas você pode ser o compatível de alguém que esteja no mundo, então, se você puder, faça isso. Eu sou muito feliz por ter feito isso. Se eu tivesse agora com meu irmão, com a minha mãe, eles estariam aqui no vídeo comigo. Eu queria, mas a gente tá de quarentena. Eu tô de quarentena na minha casa, eles estão na casa da minha mãe. E eu sou muito grata à minha mãe por ter, tipo, cuidado tão bem, sabe? De mim e dele. Ter tido tanto cuidado pra que tudo isso, sabe, não causasse nenhum problema pra mim e nem pra ele. Pronto, caraca, contei tudo e eu fui sensacional. Pois é, gente, tipo, esses assuntos, eles mexem muito comigo, tipo assim, esse assunto é um assunto que eu choro, que marcou muito a minha vida, e poucas vezes eu me abro com vocês, eu me exponho sobre acontecimentos específicos da minha vida, mas eu quero começar a fazer mais isso, porque eu acho que as experiências, elas contam dessa forma, sabe? Eu acho que a gente acrescenta na vida dos outros quando a gente tem esses dispositivos de comunicação, quando a gente expõe mesmo, quando a gente conta, quando a gente se abre, quando a gente democratiza a informação. Tô falando aqui de doação de órgãos, de doação de sangue, e isso é muito importante, sabe? Porque muita gente dá duro pra isso, sabe? Dá duro pra conseguir vencer essas doenças muito traiçoeiras, sabe? Então, e espero que vocês tenham gostado, né? É isso, shout-out pra todos os doadores de órgãos e toda a minha solidariedade a pessoas portadoras de câncer.